Fala FUMEC, começando num momento muito especial, onde a gente está de cenário novo, com um convidado mais que especial, Christian Dunker. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. É um prazer muito grande receber você aqui. Vamos falar um pouquinho de psicanálise? Eu que agradeço a oportunidade, o momento, né? A recepção aí, a acolhida de vocês tão legal. Vamos lá, psicanálise na pauta. Vamos lá. Bom, eu tenho uma curiosidade, assim, até como leigo da área e muito curioso. Mas estudioso também, Estudioso, um pouquinho, estou começando. E me abriu muito a mente entender a dinâmica da mente a partir da psicanálise. E eu queria entender, assim, a gente está vivendo num momento muito difícil, né, doutor? Assim, de muita ansiedade. Eu peguei alguns dados aqui sobre ansiedade e depressão. E eu queria saber qual é a contribuição da psicanálise para o momento atual, assim. Como a psicanálise pode ajudar a gente a sair desse sufoco de ansiedade, depressão, distúrbios mentais, enfim. Olha, eu acho que tem três intervenções diferentes da psicanálise nessa matéria, né? A primeira é considerar que ela é uma prática de escuta e tratamento para os sintomas mentais, como qualquer outra psicoterapia, né? Então, ela tem a sua eficácia, ela tem a sua eficiência no enfrentamento de depressões, de ansiedades, de problemas de sono, problemas relativos à sexualidade, alimentação, também com as adições, as dependências químicas, né? Então, a gente vai dizer, pela prática, né, da escuta de si, da associação livre, da palavra em relação, que a gente consegue mitigar um pouco o sofrimento das pessoas, né? Tem um segundo nível de intervenção que diz respeito assim, à crítica e do modelo hoje hegemônico em vigor sobre saúde mental, né? É um modelo que tem uma datação, aí começa em 73, e que estabelece uma vaga relação entre afecções do cérebro, afecções genéticas e a presença de transtornos, né? Esse modelo ele acaba redundando numa alta medicalização, baixa discussão sobre as contingências assim da vida das pessoas, da forma de vida, na determinação dos sintomas, né? Na maneira como você trabalha e o burnout, na maneira como você ama e as suas dificuldades, vamos dizer assim, relacionais, de sentimento de si, a maneira como você usa a linguagem, a forma como você se sente ou não reconhecido, né? Então, há um trabalho dos psicanalistas de se posicionar, vamos dizer assim, de maneira a rever certos pressupostos, principalmente pressupostos populares, sobre a natureza dos transtornos mentais, né? E a terceira forma mais recente, né, como a psicanálise tem enfrentado isso, é a sua vinculação à formação de políticas públicas, né? Então, tanto nas iniciativas dos coletivos de psicanálise que atendem na periferia, que atendem de forma gratuita, que atendem nas praças, quanto na chamada dos psicanalistas a participar de políticas públicas concernentes ao discurso de ódio, por exemplo, na qual tive a oportunidade de dar minha contribuição junto ao Ministério dos Direitos Humanos, né, e o ministro Silvio Almeida, mas também as políticas públicas para o transtorno do espectro autista, para os transtornos de alta e baixa complexidade, e isso tem aberto, vamos dizer assim, um novo conjunto de debates, né, no qual a psicanálise está participando. Eu fico pensando como existe um paradigma ainda sobre a atuação da psicanálise. E eu li num livro seu que inclusive debate sobre a psicanálise não ser uma pseudociência, né? Existe talvez um dogma, um paradigma muito grande na sociedade em geral e também talvez na comunidade científica. Eu queria entender qual é a relação hoje, se isso já se desfez, se ainda existe algum tipo de dificuldade do discurso da psicanálise dentro assim, né? Entre os parênteses da ciência. Assim, então, nós estamos aqui hoje na FUMEC, Gil Cianini e eu, lançando um livro, né? Ciência Pouco é Bobagem, porque a psicanálise não é uma
uma pseudociência. Também Freud no século XXI, de autoria do Gilson, né? Que são trabalhos que respondem a um estado, vamos dizer assim, de pouco rigor no entendimento do que é a psicanálise e quais são os seus fundamentos, e de muito atraso no entendimento do que faz um psicanalista e como ele justifica o que ele faz, né? Então, é um livro que responde a um trabalho aí mais genérico de Orsi e Pasternak, né? Que bobagem, que acusa e critica a psicanálise como pseudociência. E a gente se encarregou, assim, de brincar um pouco com a ideia e mostrar, olha, o argumento é bem ruim, a gente tem evidências científicas robustas sobre a eficiência e eficácia da psicanálise, né? E que, em geral, os estudantes de psicologia no Brasil, eles estão muito, vamos dizer assim, mal informados sobre essa matéria, particularmente pelos psicólogos que talvez se formaram há mais tempo. Uma linha mais tradicional. Ou talvez uma linha mais tradicional. E numa época em que a psicanálise, de fato, deixou a desejar, virou as costas, não quis saber, né, dos estudos de epidemiologia, das renovações de método, nas justificativas que agora, mais recentemente, aparecem como novos achados e novas contribuições para mostrar que a psicanálise não é uma pseudociência, né? Eu, inclusive, assim, a gente se depara com certos paradigmas quando eu, que era um cara totalmente fora dessa parte da psicologia, comecei a estudar e ver que isso era real e que não era uma viagem como as pessoas pintam, né? Assim, e eu percebo que esse fio condutor ele está chegando num encontro, assim, principalmente dentro do molde do curso de psicologia, por exemplo. Ontem eu estava com alguns alunos aqui conversando a respeito, e eles muito encantados com a abordagem psicanalista dentro do conceito tradicional do curso de psicologia. Então, isso é um avanço, né? É um avanço, eu acho que principalmente está ficando para trás aquela ideia, assim, do psicanalista como um sujeito arrogante, que, assim, tem certas convicções que ele vai querer implantar em você e que geralmente se associam com as teorias, né, psicológicas, do Édipo, do inconsciente, que no fundo você vai no psicanalista e ele vai incutir em você essas ideias e vai, vamos dizer assim, fazer você lembrar da sua infância, e as pessoas ficam com um retrato inverossímil, né? Eles dizem assim, não, mas isso não vai me ajudar muito, né? No fundo, é uma coisa que a gente não faz, né? Quer dizer, doutrinar, passar a teoria, pelo contrário, né? Os nossos pacientes eles não têm que se tornar professores de psicologia, e muito menos professores de psicologia sobre si mesmos, porque isso não ajuda, não transforma, não cura as pessoas, né? Mas ainda há, vamos dizer assim, versões mais antiquadas da psicanálise, e dentro mesmo da comunidade de psicanalistas há práticas mais conservadoras e mais progressistas, né? Talvez em todas as profissões, né? Mas incrível! Olha não só! É que coisa? Você vai achar uma linha mais... que os jovens estão vindo com uma cabeça mais aberta para esse discurso, pelo menos na prática eu vejo muito. Recentemente, o Instituto Ipsos fez uma pesquisa mundial sobre preocupação das pessoas, né? E geração Y e geração Z têm como primeira preocupação saúde mental. Mais do que câncer, diabetes, desemprego, saúde mental. E isso, vamos dizer assim, vai aumentando diametralmente em relação à juventude da pessoa, né? Então, Gilson e eu, que já estamos num outro momento de vida, temos preocupações menores com saúde mental, mas os jovens realmente estão muito aflitos porque estão muito esguarnecidos, né? Quer dizer, diante de uma angústia, diante de uma aflição, as respostas que a cultura oferece são muito ruins. Modula a tua paisagem mental com alguma substância, sei lá, álcool, uma substância lícita ou ilícita, uma medicação. Tentando fugir, talvez. Não, quer dizer, é um jeito um pouco artificial, né? Quer dizer, muda as sensações, você fica melhor e tal. Ou compra a realidade, muda de país, muda de esposo, muda de profissão. O que ajuda às vezes, mas
Quer dizer, se perdeu um pouco o sentido de que a saúde mental ela envolve sentimentos de pertencimento, mas ela envolve relação a si e processo de autotransformação, né? De que cuidar de si é uma tarefa que cabe a cada qual. E só a cada qual, e é no horizonte dessa tarefa que a gente vai discutir, por exemplo, felicidade. Né? Se a gente não consegue ver as relações entre saúde mental e a forma como você está se conduzindo na sua vida, maneira como você se coloca em relação ao seu desejo, como é que você lida com os seus fantasmas, seus temores, a saúde mental fica assim uma espécie de departamento, né? Lojas e vitrines com modelos prontos que você pega e mimetiza, né? É muito pouco, né? Acho que passamos aí 40, 50 anos com um discurso sobre saúde mental muito simplificado. Para a gente terminar, que hoje é rapidinho, a gente tem um grande evento agora para fazer. Você acha que as pessoas têm um pouco de medo de se deparar com um eu que não é o eu que elas imaginam? Eu vi que você disse recentemente que existe uma linha de pensamento que se aproxima do Zen, de um pensamento um pouco mais oriental, de uma distância um pouco do que a gente acha que é o eu. E eu percebo que as pessoas têm um pouco de medo. Faz algum sentido isso? Faz, porque um potencial gerador de sintomas concerne a forma como a gente lida com os nossos conflitos. E a maneira como a gente entende ou pré-entende que esses conflitos eles são de natureza individual. Né? Ou seja, eles têm que ver só com a forma indivíduo e eles podem se expressar só na forma indivíduo. Né? Isso não combina muito com a psicanálise, né? A psicanálise vai fazer uma crítica, né, dessa forma individual de viver, ela vai tentar mostrar que nosso desejo é sempre desejo do outro, desejo com o outro, e, ao mesmo tempo, ela vai se afinizar com projetos que a gente encontra em outras culturas, em culturas pré-modernas, em culturas orientais, mas em culturas ameríndias também, em que a individualidade não é uma coisa assim tão importante, tão decisiva. Né? Essa é uma maneira, vamos dizer assim, de pensar que a vida pode ser mais interessante se você fizer assim uma dieta egóica, uma redução narcísica, não tem gente que faz essas harmonizações faciais, né? Então, drenagem linfática. A gente faz essa drenagem linfática no ego. Reduz, porque não precisa ser tão grande, nem tão bobo, nem tão polido para que a vida seja interessante. E talvez seja a contramão da grande massa hoje em dia. Então, aí a gente vai se colocar contra uma certa onda, né? Em que, assim, consumo, identidade egóica e, assim, florescimento de padrões de anestesia, né? E de identificação alienante, elas vão determinando o que fazer, o que comer, o que vestir, o que ler, né? Produzindo, vamos dizer assim, individualidades excessivamente narcísicas. Estamos diante de uma possível nova queda narcísica da humanidade, talvez? Acho que já está em curso, né? A própria ideia de que se a gente não reverter um pouco essa combinação entre narcisismo e individualismo, a gente não faz frente a uma crise climática, a gente não faz frente aos efeitos da desigualdade social, a gente não faz frente à injustiça que leva à belicosidade, que leva à violência, que leva à insegurança social. Ou seja, está cada vez mais difícil a gente se enganar de que uma transformação pessoal é decisiva e ela vai passar pela maneira como os nossos laços com os outros, com o planeta, com a nossa comunidade, com as nossas instituições estão se dando. Né? Ou seja, então eu entendi que para resolver os grandes problemas é necessário cada um resolver o seu próprio problema, talvez. Mas o que você encontra quando você põe um microscópio na alma das pessoas? Elas chegam no seu consultório, você diz, você me fala livremente sobre o que você quiser, e daí as pessoas dizem assim, essa pessoa vai falar dela, dos meus músculos atléticos, dos meus cabelos, dos meus tênis. Não, ela vai falar do que é a coisa mais importante na sua vida.
os outros, os seus filhos, os seus pais, os seus tios, os seus amantes, seus namorados, seus cônjuges. Olhando lá no fundo, você vai primeiro encontrar os outros no sentido de que eles representam relações. E se você disser assim, não, mas eu quero saber mais e mais sobre o que está além das relações, que seria assim a minha essência, a minha verdade última, e o que você vai encontrar ali, se você realmente tiver coragem para ver isso, é a sua falta, é a sua ausência, o seu vazio, é a ideia de que a essência, e o Sartre vai concordar conosco nesse ponto, né? Ela vem depois da existência. Primeiro a gente vive, a gente se relaciona, a gente sonha, e a essência é quase que um mito de brinde, assim, né? Que vem para dar esse certo sentido de unidade para tudo isso, né? Mas a gente gosta de imaginar que não, que a nossa essência envolve alguma justificativa, em geral para as nossas excepcionalidades, em geral para os nossos... como se diz, privilégios, em geral para o fato de que, bom, eu tenho que ser mais amado, em geral para o fato de que, bom, eu tenho um lugar no mundo que é acima, enfim, melhor que dos outros. Só meu. E só meu. Christian, muito obrigado. Obrigado, Seba. Até mais. Graças. Valeu.